A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou aqui novamente para deixar uma palavra do Senhor, amém? Mas antes de tudo, eu queria falar com os irmãos, para as irmãs que têm ouvido, que têm se inscrevido no meu canal, ouvido os meus vídeos, amém? E o Senhor tem tocado nos últimos tempos, nos últimos dias no meu coração, para que eu viesse. Inclusive eu estou fazendo isso, que eu tenho um grupo de oração já há um tempo, eu estou fazendo isso no grupo de oração, porque eu tenho uns irmãos que não sabem ler nem escrever, e eu tenho lido a leitura da Bíblia para os irmãos. E o Senhor tem tocado no meu coração para que eu fizesse o mesmo também aqui no meu canal, amém? Fazer a leitura da Bíblia. E eu tenho feito conforme eu vou lendo, eu tenho feito alguma explanação da palavra do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo me toca, eu tenho falado, tenho explicado. Amém? E o que eu vou fazer nas minhas... Porque eu só gravo vídeo, amados, quando o Espírito Santo me incomoda para que eu venha gravar. E o próprio Deus me dá a palavra para que eu venha falar com vocês. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Porque o que eu tenho que falar é da doutrina de Cristo Jesus. É isso que me faz estar de pé, é isto que é o meu viver. E eu creio que no próximo vídeo também eu vou ter testemunho para falar com os irmãos. Grandioso meu testemunho para falar com os irmãos, por tudo que eu tenho passado nesse 1 ano e 6 meses. Amém? Então, eu estou aqui pela graça de Deus mesmo, sabe? É tudo por Ele, é tudo para Ele. Toda a glória é para Ele. Não é para a missionária Ana, não. Porque eu não sou nada. Sou apenas serva. Sou apenas serva. E eu faço a vontade dEle. E quando o Espírito Santo me incomoda para gravar, aí eu gravo. Amém? E quando o Espírito Santo também me dá a palavra. E hoje o Senhor me incomodou. E me trouxe uma palavra também, que se encontra em Gálatas 4, a partir do versículo 12. Amém? A perplexidade de Paulo. Amém? Então eu quero ler esta palavra e falar algo sobre essa palavra para os irmãos. Mas aquilo que o Espírito Santo me tocar. Amém, amados? Não vou falar nada de mim mesmo. Amém? No capítulo 12, no capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: seja qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo aqui estava dizendo, né? Ele estava se explicando para os Gálatas que eles nada o ofenderam naquilo que foi dito sobre ele, né? E que eles também sabiam que Paulo havia pregado o evangelho a primeira vez para eles por causa de uma enfermidade física que ele tinha. Amém? E posto que minha enfermidade, Paulo falando da enfermidade dele, na carne, vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O povo recebeu ele, mesmo ele estando enfermo, porque Paulo tinha uma enfermidade na carne, um espinho na carne, que quando aquilo atacava, eu creio que incomodava muito a Paulo. Muito mesmo.
Qual a diferença, amados, dos dias de nossos de hoje? Quantas das vezes, amados, nós deixamos de fazer a vontade de Deus, fazer o ídolo do Senhor, fazer algo para Deus, por causa da nossa enfermidade, às vezes uma simples dor de cabeça, uma simples gripe. Por causa de qualquer coisinha, nós deixamos de fazer a enfermidade, nós deixamos de fazer a obra de Deus. E Paulo aqui está provando para mim e para você, amados, que em meio às provas, que em meio às lutas, às dificuldades, nós não podemos de nos deixar de pregar a palavra do Senhor, de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Missionária Ana, qual é a sua experiência? Amados, nesse 1 ano e 6 meses, o Senhor tem me dado tanta experiência. Como eu me arrependo, amados, de às vezes, por causa de besteira, eu não ter ido feito a vontade do Senhor. Por causa de bobagem, eu não ter ido feito a vontade do Senhor. Agora eu sei o quão é maravilhoso fazer a vontade de Deus. Mesmo eu estando esse ano e 6 meses, ou até mais, porque antes de tudo, eu já estava presa dentro de casa, sem sair da minha casa, mas nunca deixei de não fazer a vontade de Deus, de falar da palavra de Deus, mesmo pelo meu celular. Às vezes a irmã Ana não tinha forças para segurar o celular na mão. Não tinha força, amados irmãos. Às vezes eu não tinha força para segurar o meu celular nas mãos. Mas eu tinha o prazer de orar pelos meus contatos, de orar por aquele que me pediu uma oração. Às vezes eu não tinha palavras de como orar. Às vezes eu não tinha palavras, sem forças, mas eu consegui. Mas não era eu, amados, era o Espírito Santo de Deus que movia dentro de mim. Amém? No 15 diz o seguinte: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Aquele povo se agradecia tanto a Paulo. Paulo era tão amado ali, que aquele povo dava os próprios olhos, arrancava os próprios olhos a favor de Paulo. Aí o que Paulo diz aqui, ó? Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Olha a falsidade. Não seja falso com Deus. Não seja falso com o teu irmão. Não seja falso contigo mesmo. Que muitas das vezes nós somos falsos com nós mesmos. Aqui, como esse povo falava. Mas Paulo, meus amados, Paulo amava aquele povo. E no 18 diz o seguinte: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo lutava, amados, para ganhar aquele povo para Jesus. Paulo guiou muita gente para a igreja de Cristo. Paulo ganhou muita gente para a igreja de Cristo. Milhares e milhares de seguidores de Paulo. Paulo era fervente em oração. Paulo orava. Paulo orava para aquele povo, amados, como se fossem os seus próprios filhos.
Porque eu creio que Paulo, eu não vi falar, eu não vi na Bíblia dizer que Paulo tinha filhos. Então eu creio que eram aquelas pessoas, eram os filhos de Paulo. E Paulo tinha dores de parto. Ele sentia dores de parto. Até que ele não via que Cristo Jesus fosse formado naquele povo. E hoje, nos dias de hoje, você sofre dores de parto? É o que eu estou tentando fazer hoje, amados. Sentindo dores de parto. Para você, para mim, para você ser formado em Cristo Jesus. Para que Cristo Jesus venha a ser formado em vós, em mim. Porque são poucos os que são de Cristo Jesus hoje. São poucos. No 20 diz o seguinte: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo estava falando àquele povo de Gálatas. Paulo estava falando ali ao povo de Gálatas. Porque Paulo era duro. Paulo falava com dureza no coração. Paulo era assim. Paulo, Pedro, era assim. Pedro era mais bruto no modo de falar. Mas Paulo, ele não era tão agressivo como Pedro, mas as palavras quando saíam da boca dele, saíam palavras duras. Aí eu creio que Paulo era assim: ou você converte ou converte, se não fora. Eu creio que Paulo era assim. Paulo era assim: ou se converte, ou acredita, ou fora. Por isso que ele sentia dor de parto. Ele sentia dores de parto. É o que nós temos que sentir hoje. Pelo Evangelho de Cristo. Este Evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos dessa terra. E o tempo tem que ser breve. Breve. Enquanto eu vejo muitos pregadores aí na mídia, pregando, falando, todas as pregações é mais sobre política. Tá ali pregando, é tanta profecia de politicagem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, deixe de seguir. Comece a começar a querer aprender aquilo que Cristo Jesus pregou, aquilo que Paulo está pregando. Vamos voltar para a nova aliança. Vamos aprender a graça. Irmão, o que nos leva à graça, nos leva à salvação. Nos leva às moradas celestiais. Aquelas que Jesus prometeu a mim e a você. Que ele ia nos preparar lugar. E ele está preparando o lugar. Mas se eu e você não aprender essa palavra, não praticar, não guardar, não vivenciar ela a cada dia, nós não vamos para a morada celestial. Nós não vamos para a morada celestial. Aqui Paulo ele se doava. Paulo se doava pela palavra de Cristo. Paulo morria pela palavra de Cristo. Paulo morreu pela palavra de Cristo. E assim tem que ser eu e você. Assim tem que ser eu e você. Eu vou ler mais um pouquinho para trazer para vocês uma lembrança do Velho Testamento. Sara e Agar.
alegoria das duas alianças. Vou trazer para os irmãos. São alegoria das duas alianças. Eu quero ver qual é a aliança que você está seguindo. Quero mostrar para você qual é a aliança que você está seguindo no dia de hoje. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Dizei-me vós, vírgula, os que quereis estar sob, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. Se os irmãos quiserem ir lá, se eu não me engano, é Gênesis 16, Gênesis 21, por aí. Os irmãos vai lá que os irmãos vão encontrar. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Aqui está a diferença, amados, da lei. E da graça. Aqui está a diferença da lei e da graça. A graça, quando Deus parou de falar com seus profetas, que Deus estava irado, ele queria exterminar o povo. Ele queria acabar com o povo. Porque ele estava irado com aquele povo. Porque para aquele povo já não tinha mais solução. Não tinha mais solução. Quando Deus falou para Abraão, ali quando ele ia exterminar Sodoma e Gomorra, Abraão foi perguntando para Deus, se tivesse um justo, se tivesse 2 justos, e foi abaixando, se tivesse 50 justos, porque Abraão tinha ali Ló, que era da sua parentela, e a sua família. E Deus disse para Abraão, se tiver um só justo, eu não exterminarei. O que ele fez? Ele tirou Ló daquele lugar e pediu para que não olhasse para trás. A mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Aqui está a diferença. Esse filho da escrava que nasceu segundo a carne, a lei ficou aqui na carne. Quando Deus parou ali de falar com seus profetas, ele parou ali no filho da carne, naqueles homens maus. Quando Deus mandou o seu filho, Jesus, ele veio da mulher livre. Ele veio do filho da promessa. Ele veio, estou trazendo lá a história de Sara e Agar para nossos tempos. Amém? Olha, essas coisas são alegóricas. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E esta é Agar. Ora, Agar é o nome Monte Sião. Na Arábia corresponde a Jerusalém atual. Olha lá, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Hoje, Jerusalém ainda se encontra em escravidão. Jerusalém ainda se encontra em escravidão. Porque esse povo ainda espera a vida do Mestre, a vinda de Jesus. E Jesus, ele já veio. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te,
ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Eita Deus, aqui está, amados. Hoje tem mais cristãos. São numerosos os que estão abandonados, sem conhecer nada de Cristo Jesus. Conhecem a lei, mas não conhecem a Cristo Jesus. Conhecem a lei, mas não conhecem a Cristo Jesus. Por isso, são os filhos da abandonada que os dá que tem marido. São mais os filhos da abandonada do que as que têm marido. Então, são poucos os que conhecem a Jesus Cristo verdadeiramente, porque não aprenderam, porque dizem que são profetas, mas são profetas de profetada, não são profetas para ensinar o ide de Cristo Jesus. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Eu e você somos filhos de promessa. Promessa de onde, irmã? Promessa da graça. Da graça que hoje nós vivemos. Estou trazendo para os dias de hoje. Eu e você somos filhos de promessa. Nós somos eleitos. Nós somos predestinados a falar de Cristo Jesus. Da doutrina de Cristo Jesus. Oh, que bênção. Eu e você somos eleitos. Eleitos. Porque nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da graça. Porque nós cremos na graça. Você crê? Você crê? Então vai viver ela. Viva a graça. Viva a doutrina de Cristo Jesus. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também é agora. É agora. Ah, irmã, quantos têm me perseguido? Quantos têm me falado? Quantas palavras que têm saído da minha boca? Por quê? Porque estão todos na carne. Esses que me criticam, que me perseguem, estão da carne. Então vocês que continuem aí na vossa carne, fiquem sendo filhos de H. Porque eu não sou filha de H. Eu sou filho de Sara. Porque sou filho de promessa. E porque vivo a graça. Eu vivo aquilo que Cristo Jesus me ensinou e está me ensinando a cada dia. E vai ensinar para você também. Creia, receba a tua promessa, receba a graça, receba nessa noite o Filho da promessa, a graça, a doutrina de Cristo Jesus. Receba, prega, coloca no teu coração, coloca aí no teu coração, guarda e pregue a graça. Amém? Contudo, o que diz as Escrituras, lança fora, presta atenção, meu amado, você vai lançar fora nessa noite, você vai lançar fora o filho da escrava, você vai lançar fora, porque você que foi escrava, como eu já fui escrava desse sistema religioso, mas hoje eu não sou mais, eu sou filho da promessa, eu sou eleita de Cristo Jesus, sou eleita, nós somos povo eleito de Cristo Jesus, você que crê, você que prega a palavra, a doutrina de Cristo Jesus e de seus discípulos e de seus apóstolos. Amém, amados? Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, lança fora, hoje, a escrava e o seu filho, lança fora, porque de modo algum
o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós não somos filhos da graça, da lei, mas nós somos filhos da graça. E hoje, eu e você somos livres para pregar o evangelho de Cristo Jesus. É este evangelho. Então, a cada dia, a cada leitura, por que hoje os pregadores não pregam? Prega sim os milagres. Por que não prega os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos? Por que você não prega, pastor? Porque ele te contradiz em muitas coisas. Do sistema religioso, ele contradiz em muitas coisas. Quando eu falo que nós vamos aprender muito a graça através da lei, tá aqui, ó. É através da lei. Sara e Agar é lá da lei, mas está nos ensinando aqui na graça, traduzindo para os dias de hoje. Eu e você quer ser filho da escrava? Lança fora nessa noite, lança fora a escrava e o seu filho nessa noite, lança fora. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós sejamos filhos da promessa, nós sejamos livres, filhos da graça, filhos da graça. E que através da graça, nós vamos alcançar o que é mais precioso na nossa vida, é a nossa vida eterna. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs? Eu quero aqui agradecer a você que tem ouvido e eu vou sim gravar os vídeos agora, fazendo a leitura da Bíblia, Eu estou orando ao Senhor, aonde o Senhor vai permitir que eu comece, vai ser da graça, viu, amados? Não vai ser da lei, não, vai ser da graça. A irmã Ana vai trazer, vai fazer a leitura. E há algumas irmãos, aqueles que não sabem ler, que vai poder ouvir, porque já tem aí no YouTube, em todos os lugares que nós buscarmos a Bíblia, já tem ela lida, falada, né? Mas eu vou trazer ela com um pouco de explanação. Aquilo que o Espírito Santo me tocar, eu vou falar com os irmãos. Amém, amados? E assim eu vou continuar gravando os vídeos. Eu quero que os irmãos também comecem a passar, porque vai ser a palavra de Deus, vai ser a leitura da Bíblia, a leitura verdadeira. E aonde eu tiver que explanar alguma coisa, eu irei explanar. Amém? Que os irmãos compartilhem, que os irmãos se inscrevam no canal e vamos fazer o ID do Senhor, porque assim como lá, a semente que o Senhor manda que nós semeássemos, né? Que ela ia se multiplicar 30 por 60 por 100. Não são dízimo, não é oferta não, amados. É a palavra de Deus que vai ser semeada. Eu semeio aqui, você semeia aí e nós vamos semeando 30, 60, 100. É a palavra de Deus. Não é dinheiro. Amém, meus queridos? Mas sim a palavra santa e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor do Pai, a esperança do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, com todos nós. Amém?